Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao Teto Podcast. Eu sou o Paulo Trigo, sou arquiteto urbanista e especialista em meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Inaugurei aqui o escritório Teto Arquitetura Sustentável no ano de 2010 e depois de aniversariar o 10º ano, nas comemorações a gente decidiu divulgar mais e trazer a nossa mensagem da arquitetura para mais gente, inaugurando aqui uma série de vídeos, esse podcast. E aí hoje, no primeiro episódio do nosso Teto Podcast, a gente traz o Iago Vilar. O Iago Vilar é publicitário e tem pós em neurociência aplicada à educação e é especialista no mercado de tecnologias ambientais há mais de 8 anos, trabalhando também com marketing sustentável e tecnologia ambiental. Bom, o Iago a gente já se conhece aí há uns 8 anos mesmo, né, Iago? Quando então, eu comecei. Já é de casa. E, bom, qual que é a ideia? A gente vai fazer um bate-papo aqui mesmo, bem à vontade, para conversar. Então, assim, a ideia é trazer pessoas que, de certa forma, tenham uma relação, seja com a arquitetura, com a sustentabilidade, com o meio ambiente, nas suas mais diversas variantes, né? Então, no seu caso, você é um profissional da área de publicidade, mas trabalha essa publicidade aplicada na área de meio ambiente há mais de 8 anos. Então, assim, fala um pouquinho para a gente aqui, Iago, da sua história, também do relacionamento profissional que você tem com a área de arquitetura sustentável e a gente desenrola o papo. Bacana, Paulo. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, é uma baita responsa, né, fazer esse piloto, pois né, é o episódio piloto aqui do podcast. E para quem não sabe, eu também vou acompanhar os próximos episódios, que eu e o Paulo a gente vai trabalhar junto durante todo esse projeto, né? Então, vou fazer as captações, vou ajudar nas entrevistas, então vai ser um projeto muito bacana, vai lançar luz a temas que são muito poucos comentados, né, nos dias atuais. E pegando um gancho nisso, né, que eu quero falar um pouco da minha história dentro do mercado das tecnologias ambientais para a construção sustentável. Eu comecei, então, em 2013, meados de 2013, na Ecocasa, né, Ecocasa Tecnologias Ambientais, que, inclusive, a gente já desenvolveu algumas parcerias, né, ao longo desse tempo. Não foi planejado. Foi... E naquela época, né, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, né, um dos pontos que me pegava era exatamente isso que você falou, né? O marketing dentro da área da construção sustentável, dentro da área ambiental, né? E isso me remete a um dos primeiros ensinamentos, uma das primeiras histórias que eu ouvi do Márcio, que inclusive vai estar aqui com a gente também, vai ser um dos nossos convidados, sobre quando ele fundou a Ecocasa, né? Lá em 2001. Então, você imagina, em 2001, você falar sobre ter uma cisterna dentro da sua casa, num grande centro urbano, né? Naquela época, a cisterna era aquela coisa de escassez, né? Só um paralelo aqui, né? O Iago está falando, né? Há 20 anos, sim. O escritório Teto tem 10 anos, 11 agora. Há 10 anos, amigos meus diziam que eu ia passar fome trabalhando com arquitetura sustentável. Calcule há 20 anos o Márcio abriu uma empresa nessa área. Sim, né? Então, e era justamente o preconceito que ele sempre me conta, né, que havia no início, era aquele de que se você está na área ambiental, o seu trabalho tem que ser voltado a coisas de ONG. Não pode existir um mercado, você não pode querer explorar financeiramente esse mercado. O que a gente sabe hoje que é completamente mentiroso, porque a base do desenvolvimento sustentável, né, a gente sabe, é a plena harmonia, né, o tripé da sustentabilidade entre o desenvolvimento econômico, social e ambiental. Exato. Então, se não tem desenvolvimento econômico, ou seja, se não tem o lucro, você não tem essa parte da harmonia. Então, isso tudo porque a sociedade gira em torno, né, do dinheiro e da moeda. Sim. Então, isso lá atrás já
me deu eu já pude quebrar esse paradigma, né? Então, sim, existe um mercado, existe um marketing, e hoje a gente felizmente é muito natural a gente ver as empresas promovendo as suas ações que elas fazem, né, em prol do meio ambiente, porque as empresas entenderam e estão entendendo cada vez mais, e hoje em dia as pessoas estão entendendo a importância do desenvolvimento sustentável, considerando esses 3 fatores, né? Fazendo só um complemento, né, pegando um gancho na sua fala, Iago, até quando eu dou aula da disciplina denominada Desenvolvimento Sustentável na faculdade. E assim, para exemplificar bem para os alunos, o que eu falo assim, por que do tripé da sustentabilidade? Qualquer tripé. Quando a gente estuda estrutura em arquitetura, um dos exercícios primários é o arquiteto, o estudante de arquitetura, projetar uma cadeira. E aí, muito rapidamente, o estudante ele vê que uma cadeira de 4 pernas, ela é menos estável do que uma banqueta, um banquinho de 3 pernas. E o motivo disso é que quando você tem 2 pares de pernas, né, elas sempre vão trabalhar de 2 em 2, e a probabilidade dela não se adaptar a um solo irregular é maior do que com um tripé, que cada um vai trabalhar independente. No entanto, o resultado do seu equilíbrio é o conjunto dos 3. Eles não conseguem trabalhar de forma independente quando existe o conjunto. Então, o tripé ele sempre vai manter um equilíbrio mais do que uma cadeira de 4 pernas. E aí o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico e o sustentável no sentido do ambiental formam esse tripé. Então a economia ela faz parte do tripé, porque se não for economicamente viável, a sustentabilidade não se sustenta, né? Então a gente existe muita... Tem uma ideia muito errada, né, de que uma diferença entre um ideal, que a gente nem pode chamar de sustentabilidade, e o desenvolvimento sustentável. Porque uma coisa é você não utilizar os recursos naturais, o que é absolutamente impensável e inviável. É simples assim. Não existe essa opção. Sim. Né? Não tem como viver sem impacto. Só que tem como você viver de uma forma a se desenvolver sustentavelmente. O que isso significa? Né? Usar os recursos que o planeta dispõe na atualidade, de acordo com as necessidades atuais, sem comprometer a necessidade das gerações futuras, para também, através desses mesmos recursos, desse mesmo planeta, ter aí a sua qualidade de vida. Então, o desenvolvimento sustentável tem o desenvolvimento como raiz. Então, é necessário ter mercado, é necessário ter emprego, é necessário que o capital ele ande, né? Tem que ter giro. Então, as tecnologias ambientais, finalmente, para concluir esse raciocínio, elas têm que ser viáveis economicamente, mas você não pode pegar a sua área de publicidade, por exemplo, e falar, não, você publicitário, se você quiser trabalhar com o meio ambiente, você vai ter que trabalhar para a ONG. É óbvio que não. Exato. Você tem que vender uma tecnologia de uma forma honesta, transparente, justa, né? E aí isso é um trabalho como todos os demais. Felizes nós, eu, você e outros colegas que, através do nosso trabalho, a gente ainda consegue desenvolver o meio ambiente, né? Exato. O que torna até mais prazeroso, eu acredito, né? Porque não importa se você é da área do marketing ou de vendas, por exemplo. O que eu percebo, né, com todos os vendedores que eu já pude atuar lá na Ecocasa durante todo esse tempo, é que você trabalha com um produto que dificilmente o próprio vendedor não compraria, né? Então, é diferente de eu vender um tipo de produto ou serviço que em alguma dessas outras esferas pode acabar lesando alguém. Então, você tem ganhos em todas as áreas, desde do retorno sobre o investimento que aquele produto pode te proporcionar, né, como é o caso de uma fotovoltaica, de um sistema de aproveitamento de água da chuva,
Até mesmo em você saber que o teu fornecedor também está sempre ali atuando de forma a desenvolver essas 3 esferas, né, do desenvolvimento sustentável. E o que eu já gostei muito, Paulo, desse primeiro bloco, é que a gente já tem aqui uma aula, né, de uma pergunta que até hoje as pessoas, se você parar o povo na rua, eles ficam meio assim de responder, que é o que é sustentabilidade. E o que eu acho legal desse termo, né, sustentabilidade, e isso nas minhas palestras, né, quando eu vou falar de tecnologia ambiental, eu costumo até dizer que é uma espécie de neologismo. O termo sustentabilidade, o termo sustentável, na verdade, ele não tem nada a ver com o meio ambiente. Só que quando você fala e você pergunta para as pessoas, elas já puxam isso. Então, esse termo ganhou um novo significado, né? Então, hoje é comum, quando você fala em ser sustentável, em ter o desenvolvimento sustentável, a gente já puxar essa coisa do meio ambiente. Então, a gente conseguiu resumir aqui, em poucas palavras, o que é ser sustentável, o que é o desenvolvimento sustentável, né? Então, eu tenho certeza que esse conteúdo, já de cara, já vai ajudar muita gente, né? Aliás, é um assunto até meio polêmico agora, mas o lance lá do Enem, em decorrência da pandemia, mas para quem vai fazer uma prova, independente de qual seja, se de repente precisar dissertar sobre esse assunto, já tem aqui uma colinha muito boa, né? Isso que a gente falou agora traduz muito, né, o que é a sustentabilidade de uma maneira geral. Sim, ela tem a sua correlação com a parte ambiental, mas não necessariamente, né? O ato de sustentar-se é algo que ele se garante em si próprio, né? Então ele fica autossustentável. Exato. É algo autossustentável. Que essa é uma palavra sozinho, muito boa. Por exemplo, né? Então não necessariamente ligado às questões ambientais. Muito boa essa reflexão. Paulo, aproveitando que esse é o piloto, né, desse projeto e como eu vou fazer parte, eu quero abrir uma exceção aqui agora e eu quero assumir o papel do interlocutor, porque eu sei que tem muita coisa que, assim, eu quero que esteja nesse primeiro episódio para as pessoas poderem te conhecer. Então, eu queria que você contasse, primeiramente, né, da onde surgiu o seu interesse pela sustentabilidade e resumisse para a gente também um pouco da sua trajetória, que é muito legal. Bom, boa pergunta, vai trazer uma reflexão. Sim. Vamos lá, eu vou puxar um pouco mais distante aí na cronologia do tempo. Então, quando eu era moleque, o meu bisavô, ele era técnico agrícola, trabalhou na fazenda de Eberger, aqui em Limeira, fazenda Citra, e ele fazia enxertos, ele aclimatou a noz pecan no Brasil, teve um trabalho importante aí no desenvolvimento de cura de doenças da laranja, enfim. E eu me lembro de ir na casa do meu bisavô e ver, ele fazia as enxertias, né? Então, por exemplo, tinha roseiras no jardim dele, com um botão de cada cor, na mesma planta que ele enxertava. E aquilo me marcava, né? E aí, eu falava que eu queria ser engenheiro agrônomo, porque eu gostava de planta. E aí, quando eu estava na adolescência, 8ª série, eu fui me ligar que para ser agrônomo você tem que ser engenheiro. Aí eu vi que não ia rolar. E aí aqui em Limeira tem um curso técnico da Unicamp, que é o COTIL, Colégio Técnico de Limeira. E aí eu prestei despretensiosamente o vestibulinho para me matricular no curso de edificações. Matriculei, fiz a prova, passei, cursei edificações, então eu sou técnico em edificações também. E lá eu tive professores de engenheiros e arquitetos. E aí eu falei, não, realmente eu me identifico mais com os engenheiros, especialmente um grande amigo meu, que foi o meu maior professor de todos os tempos, que é o Alexandre Rocha. Um abraço para você mais uma vez. Eu sou arquiteto por causa dele. E aí, terminei o ensino médio, fui prestar vestibular, escolhi arquitetura, querendo trabalhar com paisagismo. Olha que interessante, né?
E aí, né, passei em algumas universidades e optei por fazer o curso na Universidade de São Paulo, lá na USP, campus de São Carlos. Também por, não vou dizer influência, mas sábia orientação desse meu amigo professor Alexandre, né? E aí lá eu tinha uma expectativa muito grande no paisagismo, só que a gente teve um curso de paisagismo complicado, porque a professora ela estava gestante, teve licença maternidade, então não foi legal. Eu me formei arquiteto sem saber nada sobre paisagismo. E aí, depois que eu comecei a trabalhar, eu me formei em 2008, em 2010 eu concluí, então assim, eu me formei em 2008 e em 2009 eu iniciei aqui em Limeira, na Unicamp, também uma pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. E aí, desenvolvimento sustentável. Daí, quando eu concluí, eu falei, bom, vou abrir escritório, porque eu trabalhava numa construtora e lá eu não estava conseguindo, né? Era uma cidade pequena, implementar os conhecimentos da área de sustentabilidade que eu estava aprendendo. Conversei com o meu chefe, ele falou, não, Paulo, poxa, aqui o mercado é pequeno, não vamos mexer com isso, é muito novidade, né? Isso era em 2010. E aí eu conversei com ele, em comum acordo, né? Eu falei, então eu vou sair do emprego, vou abrir meu negócio. Então, em 2010, eu fundei a Teto e imediatamente eu comecei a trabalhar com a área de sustentabilidade, com uma pegada forte no paisagismo macro, que é a arborização, que sempre foi forte, que depois até culminou em eu ser convidado a ser secretário do Meio Ambiente, cargo que eu ocupei de 2016 a 2020 aqui em Limeira. Então, assim, a sustentabilidade, na verdade, surgiu na minha história meio que aliada às plantas, ao verde. De certa forma, ao paisagismo, mas não necessariamente. Então, assim, tudo o que eu fazia ao longo da minha vida, desde de adolescente, tinha sempre uma pegada de baixo impacto ambiental, não gerar resíduo. Eu andei de bike durante a faculdade inteira, assim como a maioria dos estudantes, porque a gente não tem dinheiro para comprar carro, né? Então não é mérito. Você é sustentável por obrigação. Exatamente. Então, assim, conforme você vai ficando, né, aumentando seu padrão de vida, vai ficando menos sustentável. E isso eu sempre me preocupei. Então, assim, quando eu passei a ter uma condição melhor de vida, eu nunca perdi a minha essência, que é viver uma vida, eu não vou dizer como mínimo, mas suficiente, e eu vou usar uma palavra que a gente usou no primeiro bloco, que seja sustentável. A minha vida não pode ter um impacto grande o suficiente para anular a vida do meu filho, do meu neto, ou do seu filho, do seu neto. Então, assim, viver uma vida sustentável é algo que eu carrego, e aí tem uma relação muito visceral com o meu trabalho, porque, de fato, eu vivo aquilo que eu prego no meu trabalho, né? E você sabe um pouco dessa história. Sim, e isso acho que para a própria realização pessoal é algo muito bom, né? Eu acho que você atinge um nível de satisfação muito alto por viver, né, aquilo que você prega, aquilo que você faz. O que, inclusive, isso, óbvio, vai ser um papo para um outro vídeo do canal, que entra já dentro da arquitetura da felicidade, que é um tema que, inclusive, vocês vão ouvir muito aqui a gente falar sobre. E antes, inclusive, da gente falar um pouquinho sobre a arquitetura da felicidade, eu tenho duas coisas muito fortes para mim. A primeira foi eu acho que foi a primeira entrevista que eu gravei com você, lá acho que foi em 2013, 2014, logo quando eu estava começando, né? E você me disse essas duas coisas que me marcaram bastante. A primeira era de que a boa arquitetura, ela é sustentável. E a segunda de que você se denomina um arquiteto sustentável low-tech.
E eu queria que você comentasse essas duas coisas pra gente. Não, legal, é bem lembrado. Não estava combinado, mas atrás de mim eu sempre deixo livros que são referências, né? Então, tem aqui o Arquitetura da Felicidade, né? E tem aqui né? Tem vários outros, obviamente, aí. Manual da Arquitetura Ecológica. Bem lembrado, né? De verdade, isso aqui não está combinado, não. Então, assim, o que acontece? Há pouco mais de 100 anos, a energia elétrica ela ficou viável em termos de oferta e custo para a humanidade, né? Isso significa que há pouco mais de 100 anos, a arquitetura ela tinha que oferecer condições de vida, qualidade de vida, conforto ambiental para os seres humanos por si só, de uma forma sustentável. Eu não tinha tecnologia no sentido de equipamento, né? Então, vou abrir aleatoriamente aqui numa página, a forma como a arquitetura se desenvolvia, né? Olha aqui eu abri na página das chaminés solares, né? Então, assim, a forma como a arquitetura era desenhada era em função do clima do local. Então, cada cultura desenvolveu o que a gente chama de arquitetura vernacular, que era um desenho arquitetônico originário, decorrente do clima. Porque tinha que oferecer qualidade de vida para as pessoas num clima de deserto, lá na Sibéria, no Mediterrâneo, na floresta amazônica. Então, o que aconteceu, e essa é a minha crítica, depois a gente pode entrar depois até numa polêmica num segundo programa, e eu gosto de falar sobre isso, quando você internacionaliza a arquitetura, você banaliza a essência da arquitetura vernacular, que por séculos foi desenvolvida para resolver os problemas do clima local. Então as técnicas construtivas criadas ao longo dos séculos, elas são funcionais, porque o homem conseguiu viver naqueles ambientes por causa de uma arquitetura funcional, né? E aí o que acontece? Daí quando o arquiteto começa a utilizar das tecnologias, por isso que eu falo que eu sou low-tech, porque o meu esforço é resgatar os conhecimentos tradicionais de construção que funcionaram há séculos, antes de eu especificar num projeto que ele vai ter climatização em todo o prédio, ar-condicionado. Pode ter, não tem problema. Mas antes de ter, eu quero chegar no limite do que a arquitetura propõe. E aí por isso que eu falo low-tech, porque embora a gente use tecnologias ambientais, elas não são a essência do meu trabalho, elas são um complemento. A essência do meu trabalho é a arquitetura sustentável, no sentido dela se sustentar, no sentido dela não depender da tecnologia para funcionar, né? E aí quando você pega essa ideia, de 5 anos para cá, ou seja, a partir de 2015, quando eu fiz o projeto da minha casa, eu precisei desenvolver uma técnica construtiva que tinha que ser econômica, a gente falou sobre isso no primeiro bloco. Obviamente ela tem que ser sustentável no sentido ecológico e também no sentido social, empregando mão de obra local, capacitando mão de obra, comprando de fornecedores locais. E aí, cara, quando eu fui fazer aquele projeto, eu tive que criar uma condição para atender as necessidades. E acontece que surgiu, eu não vou ter a pretensão de dizer que eu criei um estilo arquitetônico, mas surgiu uma linguagem de arquitetura que eu não tinha visto até então em lugar nenhum. E muita gente que me contratou a partir daí, e outros arquitetos, e pessoas, familiares e amigos, falaram, eu nunca vi nada assim. Eu falava, eu também nunca vi.
E eu precisei meio que desenvolver isso para atender as minhas necessidades de uma forma econômica e ambientalmente ótima, né? Então, tem uma frase que eu gosto muito de um arquiteto antigo, que é o Buckminster Fuller. Ele fala assim: quando eu estou trabalhando num problema, eu nunca penso na beleza. Mas quando eu termino esse problema, se a solução não é bela, eu sei que está errada. Então, olha lá. Quando eu estou trabalhando num problema, eu nunca penso na beleza, mas quando eu termino, se a solução não é bela, eu sei que está errada. Então, assim, a arquitetura, ela tem que durar muitas décadas, séculos, eventualmente, né? Tem construções que duram milhares de anos. E aí é uma responsabilidade. Não estou combinando, pessoal, juro por Deus. E aí, eu acho que você está se organizando pelos livros aí atrás, viu? É a responsabilidade do arquiteto. Agora acabaram os livros. Não vou poder falar sobre mais nada. E a responsabilidade do arquiteto é de criar construções perenes. Então a obsolescência programada é um crime. E ela não pode existir na arquitetura, porque eu vou construir um prédio que vai durar décadas, no mínimo. Então, olha a minha responsabilidade. E aí quando a gente pega e junta essas questões, tem que ser bonito, tem que ser belo, mas a beleza não é o que eu busco o desempenho ambiental, como a gente estava falando. Mas além de ter um bom desempenho, tem que ser bonito, porque vai durar 100 anos, 50 anos. Então, quando alguém vem e fala: poxa, Paulo, eu vi uma obra, uma casa em tal lugar, esse projeto é seu? E eu falo: é um projeto meu. É muito bom, porque a gente batalha uma vida para criar uma marca, se é que eu posso falar assim, e tem arquiteto que não consegue, não tem problema nenhum não conseguir, e aí tão precocemente, em apenas 5 anos de carreira, eu ter iniciado, né, e agora eu estou com 10 anos, 12 anos de carreira, mas há 10 anos iniciado o que seria uma característica de que os leigos reconhecem o meu trabalho, para mim é gratificante, porque eu não criei algo pela beleza, mas eu criei algo que as pessoas acham bonito, mas por trás tem uma essência, e essa essência é pautada na sustentabilidade. Isso tudo que você falou, eu lembrando agora de algumas conversas que eu já tive com alguns amigos arquitetos meus, que inclusive assim, como a gente acabou saindo da faculdade, tudo mais ou menos na mesma época, eu queria que você trouxesse um pouquinho sobre o lance da identidade do arquiteto, porque eu vejo que assim, primeiro uma admiração que eu tenho pelo teu trabalho é que assim, a tua assinatura, né, o teu projeto, você vê que além de ser algo muito autoral, é muito natural e está ligado como você disse, é o que você vive, né? E eu vejo que assim existem muitas vertentes de arquitetura que você pode seguir, mas existe, né, e você também como professor deve observar também isso, que existe muito essa dificuldade no começo. Para onde eu vou? Né, quando eu estou me formando um arquiteto, que linha eu vou seguir, o que o meu trabalho pode e precisa entregar? Ótima questão, né? Porque assim, é bem bacana falar sobre isso, porque assim, na arquitetura a gente estuda, e eu tenho uma crítica grande com relação a isso, os estilos arquitetônicos. E aí tem o clássico, o moderno, o pós-moderno, o contemporâneo, que é o de agora, a arquitetura vernacular. Então, assim, a graduação, né, na faculdade em que eu me formei, a gente teve uma formação muito rígida no sentido de crítica. Então, assim, os professores, quando eles iam avaliar um trabalho, eles faziam perguntas muito duras, assim. Chegava até a humilhar, às vezes, né? Mas eles humilhavam quando o aluno não sabia se defender. Era legal isso, porque quando você tem uma solidez no seu argumento, e quando o seu argumento está presente no seu desenho, ou seja, ele é materializado,
as suas ideias elas são materializadas, aí estava tudo bem. Mas quando existia um discurso que não se sustenta, então quando o cara falava muita coisa e o professor não via aquilo no projeto, ele era muito duro na avaliação. Tinha gente que chorava. Hoje eu entendo que isso foi bom, porque trouxe um senso grande de responsabilidade, de autocrítica, né? E aí por que eu estou falando isso? Porque a gente estudou estilos arquitetônicos. E a gente aprendeu de uma forma séria que você não deve copiar um estilo arquitetônico. Porque as escolas de arquitetura estilísticas, elas surgiram numa determinada época, num determinado local, através de uma determinada cultura. De novo, mais um tripé. Época, lugar, cultura. Então você pega uma arquitetura clássica, grega, tirou da Grécia, não faz sentido. Você construir um palacete no Brasil não faz sentido. Porque está fora de contexto temporal e de cultura e geográfico. Então, quando eu vejo algum arquiteto, respeito, tá? Mas não serve para mim. Quando eu vejo um arquiteto falando assim, fazemos todos os estilos. Eu sou um arquiteto que eu faço estilo clássico, mas também faço estilo moderno. Me dá um frio na espinha, porque eu me lembro do professor com a vareta para dar no seu ombro. Então, assim, isso para mim, tá? Como eu disse, quem faz isso não tem problema, mas eu carreguei isso. Eu falei, bom, já que é proibido falar de estilo na arquitetura, como é que eu vou desenvolver a minha arquitetura? E aí, respondendo objetivamente a sua pergunta, as pessoas não têm que se preocupar em criar um estilo, porque o estilo vai surgir se houver essência no seu trabalho e se ele ilustrar a sua essência e a característica daquele seu trabalho. Lembra da frase que eu falei agora há pouco, né? Quando eu estou trabalhando num problema, não penso na beleza, mas quando eu termino, se a solução não é bela, eu sei que está errada, eu troco a beleza pelo estilo. Você não é obrigado a criar um estilo, senão ia ter 1 milhão de estilos arquitetônicos. Isso está errado, não precisa. Mas quando alguém tem a sorte de criar uma identidade, não é porque ele quis criar uma identidade, e aí eu me incluo nisso. É porque através da sua essência, dos seus valores e do seu propósito, aquilo surgiu, nasceu, natural. E aí, eu sou super grato disso ter acontecido, porque, tem pessoas olhando o trabalho por aí e falam, aquela casa é sua. Porque é igual a outra, e parecido com a outra, e parecido com a outra. Porque aquilo surgiu, como eu disse, após 5 anos de prática, e quando eu fiz o projeto da minha casa, eu botei todo o meu conhecimento prático ali, porque eu era o único cliente, então não foi difícil me convencer do que eu estava pensando ia dar certo, né? Então, eu fiz coisas que eu nunca tinha visto. E eu acreditava, obviamente, se você não acreditar em você mesmo, meu filho, pega a malinha e vaza. Eu acreditava, apesar de muita gente falar que eu estava doido, que ia dar errado, mas eu tinha certeza que ia dar certo, deu. E aí eu criei, e aí isso surgiu. Então, assim, quando você fala de identidade arquitetônica, ou estilo, né, eu não gosto da palavra estilo, mas dessa identidade, cara, ela não vai aparecer se você quiser criar. Ela vai surgir se você tiver uma essência. É isso. Quando você fala de identidade, aqui tem um assunto até meio polêmico, que eu já andei vendo na internet e já notei alguns estilos de construções aqui na região que são bem parecidos com uma técnica que isso eu sei, né, que a gente compartilha muita coisa um com o outro, que você desenvolveu não só o estilo, mas a técnica construtiva, né? Então, como é que você enxerga isso, assim? Saber que tem gente, eu não sei se é o termo certo, e espero que quem faça isso não faça de má fé, mas essa cópia do estilo um do outro, como que você enxerga isso, sabendo que você trouxe esse tipo de desenho e esse tipo de técnica para o mercado e ela já começa a ser replicada? É meio complexo, porque assim,
né, você sabe disso, aconteceu mais de uma vez. Sim. A primeira vez foi faz uns 3 anos, quando copiaram o projeto da minha casa. Uma pessoa conheceu o trabalho do escritório e tal, e aí delegou a outros 2 arquitetos o projeto, e é efetivamente uma cópia do projeto da minha casa. Mas como não tinha essa essência e tudo mais, não funcionou, tanto que essa casa está à venda. 4 anos depois de ser construída, a pessoa está vendendo. Então, assim, num primeiro momento, eu acho engraçado. Tipo, no dia seguinte eu fico muito bravo. E uma semana depois eu julgo isso quase como uma admiração da pessoa para com o meu trabalho, e acabo ficando, de certa forma, envaidecido e feliz por ter sido inspiração para alguém. Então é um mix de sentimentos, né? Primeiro você acha engraçado, você acha hilário, depois eu fico bravo, depois eu falo, não, ok, vamos olhar pelo lado bom e vamos ver que eu estou servindo de inspiração. E isso é curioso porque, pô, eu tenho um curso, né? Eu tenho um curso de arquitetura sustentável. Então eu quero ensinar para as pessoas o que eu aprendi ao longo dos anos, porque eu acho que a arquitetura tem que ganhar escala, e essa boa arquitetura, ela tem que atingir mais gente, porque senão, a gente não tem que pensar pequeno, olhando só a minha bolha e falar, não, deixa eu abraçar tudo isso aqui, porque vai faltar para mim. Não, nunca vai faltar para você, nunca. Então, as pessoas, elas devem se inspirar no que deu certo. E tem jeitos de fazer isso, não é copiando, não é. Usando de inspiração, servindo, né, como referência. Eu tenho o curso que eu ensino os princípios, e divulgo o trabalho. Então eu tenho o Instagram ativo, por exemplo, e esse podcast que a gente vai falar sobre técnica de projeto em alguns outros episódios, é para levar mensagem, sim, mas tem formas disso acontecer. Há 2 dias, 2 arquitetos, um do Paraná e um do Nordeste, me mandaram mensagens me agradecendo, assim, pô, Paulo, obrigado por mostrar seu trabalho, porque eu estou usando como referência. Eu fiquei muito honrado. Isso faz 2 dias agora. Então é super bom. E aí eles me perguntaram coisas, eu tive mais contato com um deles, o do Paraná, de Umuarama. E aí eu respondi, falei, pô, que legal. E ele me agradeceu, pô, obrigado, você está me ajudando. Eu falei, show de bola, tamo junto, vamos aí, né? Mas como eu disse, essa identidade, ela surgiu através de uma necessidade, quando eu fui fazer um projeto da minha casa. E eu vou dar a receita do bolo aqui, ó, para você não copiar. Olha só, hein? Põe exclusivo na tela. Porque se você copiar, fulano, esses itens, eu sei que você pegou de mim. Estrutura metálica. Sim. Estrutura elevada do solo, pilotis. Tijolo ecológico. Telha termoacústica. E veneziana para exaustão. Esses 5 pontos, estrutura metálica, estrutura elevada do solo, tijolo ecológico, telha termoacústica e veneziana para exaustão de ar. Eu nunca vi juntos no mesmo projeto, nem eu nem ninguém. Então, acreditamos que isso de certa forma foi uma criação. E aí quando as pessoas começam a usar esses mesmos elementos no mesmo projeto, pô, fico muito honrado, porque eu estou servindo de referência para alguém. Então, assim, cara, por que eu criei isso? Porque eu quis ser diferentão? Não, porque são materiais que todos eles são funcionais. Telha termoacústica, o tijolo ecológico modular, a alvenaria modular, a estrutura metálica modular, o aço, né, infinitamente reciclável, a estrutura elevada do solo para ter as instalações por debaixo ali da laje, não ter problema com umidade, as venezianas para ter exaustão permanente do ar, as trocas gasosas para não ter COVs, né, compostos orgânicos voláteis no ambiente. Cara, são soluções construtivas excelentes, e aí eu juntei tudo isso. Então, a característica do trabalho, ela vem daí, veio daí.
Então, se você é arquiteto, tá assistindo esse vídeo e quer usar essas técnicas, tudo bem. Cita o nome, só tá dá, tudo só certo. é isso, dá os créditos lá, marca no Instagram, que a gente vai ficar, inclusive, muito feliz de ver, né, esse tipo de técnica se espalhando aí pelo Brasil. Mas como eu disse, assim, tipo, a gente mexe com criação, né? Então, a gente tem os nossos filhos, né? A criação, nossa, tem um certo apego, mas a gente tem que olhar de uma forma ampla e expandir. E esse canal aqui, a divulgação do trabalho, eu sou professor e aí eu aprendi, cara, os maiores mestres, eles são os que mais querem compartilhar o conhecimento. Sim, né? O conhecimento com certeza. não foi feito para ser guardado, ele foi feito para ser compartilhado. Então, assim, é legal. Então, pô, estamos aqui para isso agora, fazendo isso. Né? A gente está falando da receita aqui dos 5 pontos. Isso, e ainda nos próximos conteúdos, né, a gente vai ter muita coisa visual ainda para poder mostrar para as pessoas, né? E a gente espera que esse trabalho, né, que a gente vai fazer de documentar possa justamente trazer isso, né? O compartilhamento dos traços, das ideias, mas que nunca seja aquela coisa assim do Ctrl+C, Ctrl+V, né? Eu faço exatamente igual. Não, pega um pouco daqui, pega um pouco dali. E melhora. Exato, melhora. Não tem sim. nada tão bom que não possa ser melhorado. Exatamente. Né? É muito legal essa ideia de que a gente pode criar essa rede, né, de pessoas que vão aprimorando e trazendo também as criações delas. Né? Cara, eu tenho certeza que vai sair muita coisa legal daí, desse projeto aqui que a gente está desenvolvendo, e vem muito conteúdo, muita coisa legal, né? A gente vai acompanhar as obras também, para vocês verem tudo isso que o Paulo colocou aqui, né? Vocês vão poder ver aí em Full HD, 60 FPS, com boa qualidade de áudio, para a gente poder documentar e vocês poderem aprender cada vez mais. Então, nós estamos muito felizes em poder dar início a esse projeto. Se esse conteúdo foi útil para você, não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no canal. Acessa também as redes sociais do Paulo, que ele está compartilhando sempre bastante conteúdo do dia a dia. Qual que é o seu Insta mesmo? Um pouco de bastidor também, técnica de obra, recebidos, metodologia de projeto. Agora eu vou parar de ir ao mercado, porque eu estou ganhando comida, então assim, não preciso mais. É @arq.teto.paulo. Então, arquiteto Paulo, com os pontinhos no Instagram. Entre as palavras. Acompanha lá o Paulo, então, no Insta dele. O meu também vou deixar aqui na tela, é @vilariago. Vai ter alguns bastidores das gravações que a gente vai fazer, se você quiser acompanhar também. E tem também o da Ecocasa, @EcocasaBR. Né? Vocês vão conhecer bastante ainda sobre a Ecocasa num episódio futuro aí com o Márcio, que vai vir contar um pouco da história deles, né? E também quero agradecer aos patrocinadores que estão tornando esse projeto possível. E se você quiser fazer parte, né, dos nossos patrocinadores, a gente vai deixar o e-mail aqui na descrição, só mandar um e-mail para a gente lá, e aí a sua marca também pode estar aqui num futuro episódio com a gente. Pois é, gostou do suco aqui? Muito bom, então, cara, o suco muito bom. Da Prático, obrigado, Patrícia, tá uma delícia, pode mandar mais, porque tá acabando rápido isso aqui. Uhum. Então, é uma das empresas que estão aqui, né, patrocinando nosso canal, então se você também quer estar com a gente nessa proposta, se a sua empresa ela faz sentido para aquilo que a gente fala, né, se a gente tem essa afinidade de conteúdo, entre em contato com a gente e vai ser um prazer ter você aqui conosco. É isso, pessoal. E não deixa também de mandar esse conteúdo para alguém que você conheça e possa se interessar pelo que a gente aprendeu aqui hoje, tá? Então manda para aquele seu amigo, sua amiga que está estudando arquitetura, para quem está querendo construir. Tá? Se a gente compartilhar esse conhecimento, cada vez mais pessoas vão poder conhecer esse mundo novo, né, que graças às redes sociais, à informação, hoje a gente consegue aí, levar essa mensagem cada vez mais longe. Pois é, Iago, né? Bem pontuado. Acho que a maior parte do nosso público, por incrível que pareça, é de estudantes de arquitetura e arquitetos formados. Então, assim, demorou, mas saiu aqui um canal educativo cuja missão é levar conhecimento para as pessoas. Então, realmente, você que se interessa
por essa área, não tem como não, né? Não tem como fugir da sustentabilidade há muito tempo já. Então, acompanhe e se inscreva aqui nesse canal, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo valoroso aí para vocês. Valeu, muito obrigado, e a gente espera você então num próximo conteúdo aqui no canal.